Em setembro, a média móvel trimestral do Índice de Confiança da Construção Civil registrou queda de 7,8% na comparação com setembro de 2011. Apesar de ainda ser um resultado abaixo do observado no mesmo período de 2011, é o segundo mês consecutivo que a gente começa a verificar uma melhora mais consistente em relação a esses números do ano passado. Em agosto, a diferença estava em menos 9,8%. É interessante notar que tanto o índice de situação atual como o de expectativas acusaram melhoras nessa comparação com o resultado de 2011, ou seja, houve uma diminuição na queda nessa comparação. No caso do índice de situação atual, a melhora deu-se em função da maior satisfação das empresas com a situação atual dos negócios. Já o indicador de expectativas refletiu a melhora ou o otimismo das empresas com a tendência dos negócios. E aí vale a gente lembrar, né, as recentes sinalizações ou mudanças que o governo anunciou, tanto no programa Minha Casa Minha Vida, quanto o programa de investimentos de infraestrutura. Certamente isso deve estar afetando positivamente a expectativa dos empresários da construção. No que diz respeito aos segmentos, vale notar que houve uma melhora mais acentuada nos indicadores ou na confiança do segmento de aluguel de equipamentos, ou seja, a queda que no mês de agosto estava em menos 11%, agora é de menos 7,3% na comparação com 2011, e o segmento que é mais importante em termos de geração de renda e emprego, que é o de construção de edifícios e obras de infraestrutura. Nesse caso, a queda saiu de menos 9,9% em agosto para menos 7,4%. E nesse segmento, vale lembrar que estão aí o segmento de edificação, propriamente dita, edificações de obras residenciais, comerciais, e o segmento de obras viárias, os dois segmentos que foram mais beneficiados pelas medidas anunciadas recentemente pelo governo. E por isso acusam uma melhora mais consistente no índice de expectativa, mas também no índice de situação atual. É sempre bom lembrar que quando a gente está falando de queda na confiança do empresário em relação aos números do ano passado, a gente está falando ainda de números que registram assinalações positivas em maior número do que assinalações negativas, ou seja, a gente tem índices ainda superiores a 100, o que reflete um contexto de que a atividade da construção realmente passou a desacelerar ao longo de 2012, você tem menos empregos sendo gerados, mas você ainda tem uma contratação positiva. Um aspecto que a gente vem observando aí nas últimas sondagens é que um dos segmentos que tem registrado resultados negativos, e nesse caso continuou deteriorando, foi o de preparação de terrenos. Ou seja, a mudança no cenário ainda não chegou no início das etapas construtivas. É de se esperar que isso venha a acontecer nos próximos meses.